Muito bem, gente. Falamos um pouquinho no balanço geral sobre um assalto, um furto que aconteceu com a atriz Samara Filippo. Ela teve o celular furtado enquanto estava num táxi. Mas não foi no Rio de Janeiro, onde a carioca, teoricamente, já tinha ficado casca grossa para esse tipo de situação, né? Pois é, foi em São Paulo, mas vamos combinar que não muda muita coisa, né? As capitais, em geral, a gente precisa ter esse cuidado. No trânsito é um cuidado que precisa ser tomado, né? Porque às vezes é naquele momento de descuido. Eu ouvi vocês conversando no Balanço Geral com o Rafael, ele falando que o pior é que a gente se sente errado, né? Num caso desse. Poxa, nossa, que vacilo que eu dei. Eu tô no celular, como é que eu cometo um erro desse, né? E acaba que parece que o erro é nosso, não é o erro do bandido que vai lá e rouba o trem da gente, né? É pela situação de você saber que é uma situação delicada e que você fica alvo fácil, vamos falar assim, nesses casos, né? Exatamente. Então ela estava lá no Rio de Janeiro e tinha assistido uma peça, um espetáculo de teatro e ia para um outro espetáculo, ia para um outro local. Então ela chamou o táxi, entrou ela e uma amiga, entraram no táxi, e aí ela falava ao telefone com o namorado e se desligou, né, do ao redor, né? Exatamente, combinando ali, falando para onde estava indo e tal. A preocupação dela era de comunicar para onde estava indo, porque parece que ela foi uma situação que ela não tinha deixado muito claro para o namorado, antes, né? Resolveram fazer um outro programa. Rolê. Isso. E aí o vidro estava aberto, e aí nisso... Eita, aquele braço comprido, né, que passa. Não, e o brabo que a vida inteira tá dentro disso aqui hoje em dia, né? Olha o transtorno de ter que dá uma dor de cabeça. Se adaptar totalmente sem essa porcariazinha aqui. Não, e fora as fotos, existe muita coisa que a gente consegue proteger hoje, né? Existem formas de proteger um pouco do que você coloca no celular. Mas ainda assim, é um momento delicado, uma exposição. Muito mesmo. grande. Fora que às vezes os golpistas usam o celular, pensa bem, ela estava conversando, a tela desbloqueada. Nossa. Então a partir daí outras coisas podem acontecer. Ela não relatou a princípio, né? Se houve algum tipo de crime mas além outras desse, coisas podem acontecer porque ele tá com a senha, né? Tá com o celular liberado. Então é uma preocupação também. Lembra do caso da esposa do Frank Aguiar? Não, você estava de férias, eu acho. Eles arrebentaram o vidro dela, não é? Foi a mesma coisa, só que aí quebraram o vidro e aí fizeram empréstimo no nome dela. Foi um escarcéu, infelizmente. A gente sabe que acontece muito. Motoristas de aplicativo relatam isso, porque às vezes deixa o celular desbloqueado, o GPS no ligado suporte. Ali. Então a pessoa pega e já pega o celular ali, puxa. Então eles ficam atentos também nisso, no celular que está em uso, que está com a tela desbloqueada. Pegou. Bom, a Samara Filippo, ela, depois do ocorrido, fez um desabafo na internet sobre a situação toda. Vamos ver. Estou vindo aqui por um motivo não muito agradável, mas eu me senti na obrigação de dar esse alerta. Eu fui passar esse final de semana agora no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu não moro no Rio, morei durante muitos anos da minha vida e vim para cá, para São Paulo, no início da pandemia. Bom, direto ao ponto, eu fui assistir uma peça no CCBB, no centro do Rio, e saindo de lá com pressa para outra peça, né? Fui mais cedo e fui assistir outra. Eu peguei um táxi ali na hora, na frente, tinha uma fila de táxi, não chamei Uber, não chamei 99, peguei um táxi ali para pagar no dinheiro, no cartão, junto com ele, eu e uma amiga, e a impressão que eu tive, eu quero só que vocês fiquem muito ligados, foi que o taxista sabia o que ia acontecer. Então eu entrei na pressa, eu não fechei o vidro de trás, eu estava falando com o meu namorado, que eu estava chegando, que eu estava atrasada, e então eu queria avisá-lo que eu estava atrasada, Então ele podia ter visto pelo retrovisor, estava deserto, não é possível que ele não tenha visto. E a reação dele foi bizonha. E logo depois ele falou, aqui acontece muito isso. Eu falei, mano, por que você não me avisou então? Então, assim, eu tenho absoluta certeza, eu tirei foto da placa desse carro, eu vou fazer o BO do roubo.
Por favor, galera que frequenta o CCBB, o centro do Rio, não peguem táxi na rua. Se pegarem, fechem aí. Então, assim, não andem com o vidro de trás aberto. E esse cara, esse taxista, poderia ter visto o cara que veio e tomou o telefone da minha mão de dentro do táxi. É uma acusação séria também, né? Ela falou que vai à polícia, vai formalizar isso num boletim de ocorrência, porque é complicado também. Ela também poderia ter visto alguém se aproximar e ela também não viu. O taxista estava também tão não viu. deserto assim, né? E assim, é uma frase que a gente fala sempre, não é? Ah, isso acontece sempre aqui. Às vezes você tá num lugar que é perigoso, que você sabe que acontecem sempre assaltos ali. Você fala, isso acontece sempre aqui. Não significa que você tem um acordo com quem pratica tá o crime. Eu não, sinceramente, eu não achei muito justo isso não, hein? Pode ser que seja, enfim, tudo bem fazer uma investigação, se ela teve essa sensação, enfim, né? Tá no direito dela também de investigar. Né? Agora, é complicado, né? A gente fazer esse tipo de acusação. E ainda mais que aí você acaba trazendo uma descredibilidade para muitas outras pessoas e outros profissionais que ficam na porta desses eventos esperando, porque a gente sabe hoje que existe muita gente que chama o motorista pelo aplicativo, então o taxista precisa estar na porta do evento, ele precisa estar ali para ser antes, de prontidão, né? Ele precisa estar ali para não acontecer da pessoa chamar e ele ficar sem o serviço, né? Então, é uma forma que eles encontraram também, tá ali, tá no aeroporto, tá na porta do evento, na porta do show. Mas não cabe ao taxista também sugerir que feche o seu vidro. Não, pelo contrário. Fica bravo, né? Porque a gente vive, olha como é complicado, a gente vive numa era agora pós-Covid, numa volta à normalidade, mas algumas coisas não são mais como antes. Então, você entra num carro, normalmente o ar-condicionado não está ligado, você tem as janelas, às vezes, da frente fechadas. E as janelas estão abertas, exatamente porque foi uma recomendação no período da Covid que a janela ficasse aberta para circular o ar. Então, é muito comum que isso aconteça, a janela de trás está aberta, já as janelas do veículo estão abertas. E aí? Gente, atenção, tem que ter atenção. Se realmente não... Difícil colocar a culpa em alguém nessa situação aí. A culpa é do filho da mãe que vai lá e rouba o celular, né? A verdade é essa. Como você falou, que eu não precisei falar.